Olá, pessoal. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos aqui ao canal do YouTube do Seconce Rio. Estamos aqui mais um dia, né? Um bate-papo. Só um minutinho. Sejam todos bem-vindos aqui ao canal do YouTube do Seconce Rio. Só um minutinho. Tive um pequeno problema técnico, gente. Tive um problema técnico porque hoje eu troquei de ferramenta, acho que está todo mundo no grande desafio aí de conexão, de internet. Essa pandemia nos pegou um pouco despreparados, né? Mas a gente aos pouquinhos está aprendendo um dia de cada vez. Então, assim, eu falava que eu sou Ana Cláudia, gerente de Relações Institucionais do Seconce Rio, e é uma alegria enorme estar com vocês todos aqui. Todas as quintas-feiras, sempre às 15 horas, ou no canal do YouTube do Seconce ou do Sinduscom, a gente tem um encontro marcado. Mas hoje não é quinta-feira, né? Mas amanhã é feriado no Rio de Janeiro, e a gente então antecipou para hoje, quarta-feira, 15 horas, esse nosso bate-papo. E a nossa ideia, gente, a gente já entendeu que a informação é a melhor forma da gente combater o avanço dessa pandemia. A gente precisa, o setor de construção precisa estar totalmente unido, né, para que a gente possa disseminar informação importante para fortalecer as empresas, os trabalhadores e os profissionais no enfrentamento dessa pandemia. Quem tem nos acompanhado aqui já sabe, né, que o Seconce está disponibilizando uma série de serviços para apoiar as empresas, de vistoria nas obras, de publicações, materiais educativos, vídeos, enfim, teleatendimento, onde a gente atende as empresas e os trabalhadores para tirar dúvidas sobre, né, esse enfrentamento, sobre protocolos. Estamos lançando protocolos padrões. E a gente começou a pensar que mais a gente poderia trazer de relevante e importante. Foi quando nós tomamos conhecimento de uma iniciativa extremamente inovadora e importante, que um parceiro do setor, né, um pouquinho para a gente. Então, a gente convidou o PASE para falar desse produto, para falar de uma central de atendimento que o PASE está colocando disponível para trabalhadores, para os seus beneficiários nesse momento. E a gente vai aprender um pouquinho com o PASE as lições aprendidas dessa central, que demandas, que dúvidas, que dificuldades o nosso público vem tendo no enfrentamento dessa pandemia. Então, queria dizer a vocês que eu vou estar aqui com o André Araújo, que é gerente de Relações Institucionais do PASE, e o Antônio Costa, que é psicólogo e é responsável técnico pela central de atendimento deles. Então, André e Antônio, super obrigada por aceitar o nosso convite, por estar aqui. Tenho certeza que serão momentos preciosos de tirar dúvida dos trabalhadores e das empresas sobre, né, como enfrentar essa pandemia. Então, André, por favor, fala um pouquinho para a gente, conta para quem é. Oi, Ana Cláudia, boa tarde a você, boa tarde, Antônio Costa, nosso parceiro de trabalho, boa tarde a todos que estão acompanhando pela internet. Ana, como você bem disse, estamos todos reaprendendo, né? Um momento difícil, um momento complexo, desafiador a todos, mas que com determinadas atitudes oportunas que possam amparar não só os trabalhadores, como as empresas, essas atitudes podem fazer muita diferença nesse momento. Então, é nesse intuito que a gente vem aqui participar dessa live com você, e eu já de antemão enalteço a iniciativa não só do Seconce, como do Sinduscom Rio, pela condução dessas lives. Eu tenho acompanhado, tá? E é muito importante, porque as empresas meio que se perdem nesse momento. Ninguém esperava o que a gente está passando agora, é um momento surreal, mas a gente, né, unidos, mesmo separados, a gente vai acabar atravessando esse momento difícil. Muito bem, falando um pouco sobre o PASE. Quem é o PASE? O PASE é um seguro de vida que foi idealizado há 30 anos atrás, especificamente para trabalhadores. E por que essa ligação junto à construção civil? Porque ele basicamente nasce na construção civil, na medida em que ele foi direcionado para o público de trabalho, e na época que ele foi idealizado, a construção civil era um risco excluído das seguradoras, ou seja, ninguém fazia seguro para a construção. É importante ressaltar isso, porque quando o PASE foi idealizado, ele foi idealizado para atender exatamente quem ainda não tinha esse recurso. Então, os nossos propósitos são, né, de amparar, de trazer um conforto, de trazer bem-estar, de fazer uma integração social dessas pessoas que, em outra situação, não teriam condições de ter um seguro de vida e de acidentes que fosse tão completo assim. Muito bem.
Visto isso, o PAS, ele, em 30 anos, ele foi desenvolvendo o seu trabalho, não só pensando, sendo assim, a gente sempre desenvolve as nossas coberturas, escutando o setor e tentando entender como que o trabalhador poderia ser beneficiado e amparado nessas situações, né? E, dentre várias das nossas coberturas, eu digo que a gente não é um simples seguro de vida, porque a gente é um plano, a gente amplifica muito uma indenização que, num primeiro momento, seria só por acidente e por óbito, né, por um sinistro por morte. A gente amplifica isso muito na medida em que a gente também entrega e oferece coberturas para serem usufruídas em vida. Tá? Dentre essas coberturas, vem a que a gente vai conversar um pouco aqui hoje, que é a assistência social, psicológica, nutricional e fitness. É importante destacar primeiro de onde veio isso, né? De onde vem essa cobertura. Essa cobertura, ela vem de um estudo desde 2000 e... Seu Antônio, pode me ajudar? 2012. Pensando essa cobertura, mas que ela veio e foi implementada efetivamente foi em 2016, tá? E como que a gente pode amparar? Qual que é o objetivo dela junto aos trabalhadores e às empresas? Ela é uma assistência psicológica, social, nutricional e fitness, que pode ser utilizada tanto pelo trabalhador, quanto pela família do trabalhador, quanto pelas empresas, para entenderem melhor esse momento. Eu penso que, para ficar mais claro, seria interessante que a gente fizesse alguns exemplos, né, trouxesse alguns exemplos, para que, né, na prática, fosse tentado adequar o que é que a gente oferece para a realidade dos trabalhadores. Veja bem, assistência psicológica. A assistência psicológica, ela é prestada, todas essas assistências são prestadas via telefone ou videoconferência, tá legal? Pela internet ou por telefone direto. Depois disso, o seu Antônio que é o responsável por todos os atendimentos, ele vai detalhar isso melhor. Mas, de qualquer forma, o caso foi da psicologia, né, assistência psicológica. O apelo psicológico, por si só, ele já é meio que autoexplicativo. Mas, fundamentalmente, nesse momento da Covid, ele tomou uma proporção muito assustadora para a gente. Ele triplicou, para você ter uma ideia. A gente já trabalha com isso desde 2016 e agora, em um mês, nós triplicamos os atendimentos. E aí mostra para a gente que realmente foi muito impactante esse Covid, esse apoio, não só para as empresas, como para os trabalhadores. Exatamente, Ana. E aí eu posso, no psicológico, eu posso já começar a trazer alguns exemplos para você. Olha só, primeiro caso, um trabalhador que tem simplesmente o medo de ser acometido por essa doença, o Covid-19, que está nos incomodando todos. E se ele tiver que trabalhar? E se ele for linha de frente, tiver numa obra que é prioritária, ele não pode simplesmente cruzar os braços ou a empresa não o colocou em home office? Como que ele vai lidar com isso? Esse é um exemplo. Agora, em um outro caso, e se ele está em home office, né, ou até mesmo afastado por ser alguém que é chão de fábrica ou que está direto no canteiro de obras, e naquele momento a obra foi interrompida, e ele começou a ficar em casa, ele nunca se viu nessa situação. Ele vai ter que ficar em casa um dia inteiro, ele vai ter que começar a ter um relacionamento com a família dele, que ele só tinha final de semana, ele vai ter semana inteira. Isso aí gera desgaste. As famílias atualmente, né, não são muito tradicionais, então não é sempre marido, esposa e filhos. Geralmente tem um enteado, pode ter um pai, um tio, uma sogra que mora ali também. Isso gera uma série de conflitos e também pode ser atendido pelo nosso departamento psicológico. Tá? Bom, aí são alguns exemplos do psicológico. Tá? Eu vou evoluir um pouco mais e vou para assistência nutricional. Nutricional, orientações relacionadas à nutrição para uma pessoa que não está acostumada a preparar sua própria alimentação. Uma pessoa que não está acostumada a ficar o dia inteiro em casa. Uma pessoa que não está acostumada nem a comprar aquele alimento, porque ele já recebe o alimento pronto quando ele está no canteiro de obras. Então, essas orientações todas podem ser prestadas pela assistência nutricional também. E tem um outro detalhe, orientações de até mesmo como adquirir esses alimentos de uma maneira balanceada e com baixo custo, para que ele saiba até mesmo como comprar esses alimentos. E orientações também para uma questão de que, no momento em que isso tudo acabar, e vai acabar, para que aquela pessoa esteja apta a retomar suas atividades. Ou
se essa pessoa for cometida por esse vírus. Ela tem que estar nutrida para poder combatê-lo de uma maneira eficaz. Então, é mais uma justificativa aí para assistência nutricional, que também tem sido muito utilizada nesse momento. Outro exemplo, assistência social. Veja bem, um trabalhador que não sabe nem se ele vai ter, se ele tem direito ou não a fazer o exame de Covid. Ele não sabe se ele vai ter direito ao auxílio que o governo federal tem provido aos trabalhadores. Será que ele tem isso? Será que na rede municipal dele teria essa disponibilidade para ele atender? São situações que podem ser tranquilamente consultadas pelo nosso serviço de assistência social, e ele vai regionalmente atender, vai pesquisar, vai orientar e vai direcionar o trabalhador a fazer aquilo ali. E, por fim, assistência fitness. O trabalhador que vai estar dentro de casa não está acostumado a ficar muito parado, e ele pode, sim, manter o seu físico, né, em dia, fazendo exercícios e orientações, e essas orientações são muito criteriosas. Por quê? Tem tido muita orientação pela internet que ela é genérica. Só que o genérico não serve muito para mim, que eu sou uma pessoa mais sedentária, pode ser que não sirva para uma outra pessoa que faz exercício todos os dias e outra que nunca fez. Então, é uma assistência direcionada, individualizada, customizada. Exatamente. Por fim, Ana, porque eu quero deixar o Antônio falar, que é a pessoa que atende diretamente isso, eu lembro que tudo isso é feito não só para o trabalhador, é para ele, para toda a sua família, extensiva a toda a sua família, e para os RHs das empresas. As empresas, agora, por exemplo, como que a empresa vai tratar para comunicar um trabalhador que ele vai precisar de ir para o canteiro de obras protegido com uma máscara se ele nunca usou aquela máscara? Será que psicologicamente teria uma maneira melhor de conversar isso com ele? São situações também para serem consideradas, porque os RHs das empresas também têm acesso a todas essas assistências. Eu penso que num primeiro momento seria isso, tá? Mas a gente ainda tem mais umas outras coisinhas, mas eu quero deixar o senhor Antônio falar, senão não paro de falar nunca. Ô, André, eu acho que é muito legal, André, essas coisas que você trouxe, né? E principalmente, assim, é um momento onde as áreas de recursos humanos, sem dúvidas, né, estão sendo hiperdemandadas, porque a gente sabe que o trabalhador da construção civil, ele tem, né, muitas vezes, uma certa dificuldade de conhecer seus próprios direitos, né, direitos e muitas vezes até os deveres, né, então, assim, os RHs podem estar assoberbados de tantas mudanças, né, de legislação, adequações, enfim, as empresas estão reduzidas em home office, então ter um apoio de uma central telefônica que o RH pode divulgar para o trabalhador ter esse tipo de assistência é realmente bem legal. Eu acho que é um braço importante. E aí eu acho que algumas empresas que estão nos assistindo, alguns profissionais, podem não ter ainda o seguro PAS e tem lá seu seguro de vida, que a gente não sabe qual é, né? E aí talvez seja importante procurar, porque às vezes o seu seguro de vida tem uma assistência, que não é exatamente a que a gente está falando, mas tem alguma assistência. Mas eu acho importante a gente compartilhar, a gente quis convidar o PASE, porque a gente entende que o PASE tem uma amostra relevante, né, dos beneficiários do setor de construção e, portanto, uma experiência nas demandas desse trabalhador muito grande, né, Antônio? Então, eu queria, assim, que você contasse um pouquinho para a gente, assim, das principais dúvidas que estão chegando nessas centrais para os trabalhadores, porque eu acho que as empresas também podem se fortalecer dessas informações e usar os seus canais diretos para poder ir dissipando essa informação nesse momento, é fundamental, né? Sim, boa tarde, Ana, boa tarde, André, boa tarde a todos que nos assistem. Na verdade, a demanda tem se propagado a cada dia ao ponto que tem se triplicado nesse período agora de pandemia, mas o que mais nos chama a atenção exatamente das demandas, principalmente da parte psicológica, são aquelas angústias, porque os problemas, veio o Covid-19, mas cada peculiaridade de cada família, de cada trabalhador, já era pré-existente. Então, vou dar um exemplo básico de uma situação. Ligou exatamente para a nossa central uma segurada, nos solicitando para a gente entrar em contato com a irmã dela que mora em outro estado. E a irmã dela, nada mais, nada menos, estava cuidando exatamente da mãe. Veja que fato relevante. E quem que é essa mãe dessa segurada e irmã, que a irmã estava cuidando? Uma senhora de quase 80 anos que tem Alzheimer. Tá? Então, ela está no grupo de risco
E a irmã, por sua vez, não é uma pessoa sozinha e solitária, é uma pessoa que tem uma filha de 2 anos que também não dava para deixar nos cuidados de outras pessoas. Então, nesse mesmo ambiente estava uma criança de 2 anos, uma pessoa adulta, né, e que é a irmã da segurada, e a mãe da segurada, uma senhora de 80 anos com Alzheimer. Isso nos mostrou exatamente tão quanto a grandeza de o apoio psicológico está amparando a segurada que estava num outro estado, que não pode se deslocar, exatamente para estar dando suporte para a irmã cuidar da mãe, e a irmã da segurada, exatamente para ter suporte psicológico, para suportar todas essas nuances que uma pessoa idosa com Alzheimer se encontra nos dias atuais, e principalmente agora na condição exatamente de ficar isolada. E o que mais nos chama atenção, ainda uma criança que está exatamente por orientações, inclusive da parte dos especialistas, que não deve ficar exatamente crianças e idosos próximos. Veja aqui da assistência psicológica. Mas eu quero aqui me ater também, ela se acontece de fato. Ela acontece através de uma central, onde todos nós somos profissionais da psicologia, tá? Somos especialistas voltados aos temas, voltado a perdas e a lutos e outras patologias. E o mais interessante, não tem um canal intermediário. O cidadão o segurado, os seus familiares entram em contato e já cai exatamente na mão de um profissional para estar dando esse suporte para ele. Então, não tem, que vou entrar em contato, o cidadão que lá fez a mediação e passou para outro. Não, já cai direto na mão do profissional. E o que mais também vale a pena salientar é a quantia de atendimentos que esse segurado e os seus familiares têm oportunidade de ter. É ilimitado. Ele pode ligar quantas vezes ele tiver vontade durante o dia, ou o mês, ou a semana, e o mais interessante, o tempo que vai ser exatamente feita essa orientação. A gente não limita tempo de interação. Esse tempo de interação vai depender muito das interlocuções entre a pessoa que está tendo a necessidade. Então, Antônio, além dessa experiência aí, a gente sabe que os nossos trabalhadores, né, moram muitas vezes em comunidades, moram em residências bastante pequenas, né, é um número grande de pessoas em pequenos ambientes, e que isso é um dos grandes desafios de contenção no momento onde a gente fala de isolamento e distanciamento, né? Famílias numerosas vem sendo um desafio que a gente tem que enfrentar, né? Então, além dessa questão desse receio, né, dessa pessoa, que é claro, você ouvir um profissional te acalmando, te orientando, como apesar dessas restrições e desses limites, você pode manter em segurança, né, na medida do possível, isso é muito importante, né? E que outro tipo de demanda psicológica ainda vocês já receberam lá na Central Paz? Agora, especificamente nesse período de isolamento? Isso. Acontece quase que unânime, tá? Um grande sofrimento interno por parte de angústias, por parte exatamente de as famosas fobias, medos, porque existe uma insegurança muito grande. Primeiro, qual que é a grande insegurança? Tá? Por quanto tempo que isso vai ficar? As pessoas têm uma dificuldade enorme de lidar com a questão do tempo. A segunda quem que é esse inimigo, de fato? Porque esse inimigo é invisível ao ponto que nos vem sempre aquele questionamento. Qual que é o caminho mais viável que eu estou fazendo enquanto prevenção? Será que se eu abrir a janela ou deixar a janela fechada, qual que é o melhor? Eu peguei o exemplo da janela, mas nós podemos pegar como exemplo agora a questão exatamente da máscara, da higienização das mãos com água e sabão, com álcool gel. Observe que não estou dizendo que é algo cultural, eu estou dizendo que, supostamente, as pessoas não estavam tendo a obrigatoriedade de ter isso de uma forma tão ferrenha e tão assídua, e a partir de agora ela se sente exatamente naquela condição de eu tenho que fazer e como que eu tenho que me proteger. Então, essas angústias das pessoas é muito grande. Então, aparece quase que unânime esse tipo de solicitação. Como que eu saio exatamente
de algo que está me deixando extremamente angustiado por essas grandes razões, uma delas, já mencionado, que são as famosas fobias, e a outra, a famosa insegurança da questão do tempo. Legal, Antônio. Vamos agora abusar um pouquinho do especialista, né, do psicólogo, né? Porque assim, imagina o trabalhador que muitas vezes tem assim, o acesso ao conhecimento não é como eu, como você, né? Como muitos de nós, às vezes tem muito mais dificuldade. Eu às vezes sinto tudo que eu estou vendo falar, né? Ai, tô com dor aqui, tô com tosse e no fundo não tem nada porque a gente está nervosa e só começa a somatizar uma série de coisas, né? Para a gente orientar quem está, o gestor que está acompanhando a gente, o RH que está acompanhando a gente, que tipo de orientação a gente pode dar para esse trabalhador que está muito nervoso, enfim, que tipo de estratégia a empresa pode ter para poder apoiar esse trabalhador nesse momento? O que o psicólogo Antônio iria orientar para a gente fazer nesse momento? Que ele entre exatamente em contato com a nossa central, através de um 0800, não tem custo nenhum da telefonia, não tem custo das orientações, e aí não só o psicólogo Antônio, mas toda a nossa equipe tem condição de estar ouvindo esse gestor, ouvindo esse profissional do RH, ouvindo esse trabalhador, e observando exatamente quanto está a dimensão exatamente da angústia dele, tá? Porque se eu colocar de uma forma genérica, olha, se você fizer isso mais aquilo, mas a gente também tem que observar o tanto quanto que está essa angústia. Vou dar um exemplo peculiar. Me ligou uma senhora às 8 horas da manhã dizendo, eu preciso falar com um psicólogo porque eu estou exatamente numa condição extremamente desconfortável, eu recebi um comunicado do RH da empresa que eu vou ter que ir lá para assinar o meu aviso e eu não sei quando eu volto. Eu não, em outras palavras, estou despreparada até para ir na empresa, porque eu sei que eu tenho que ir lá para assinar um aviso. Esta é uma situação. Agora eu vou passar uma situação um pouquinho mais drástica, um pouquinho mais pesada. Nos liga exatamente uma segurada dizendo, olha, eu preciso de uma ajuda, eu não sei se é de psicológica ou psiquiátrica, mas eu estou, de fato, assinando fazendo um texto dizendo exatamente para os meus próximos que eu estou partindo dessa e estou querendo cometer suicídio. Então, observe a gravidade de cada caso. Então, a gente precisa ouvir primeiro para ter exatamente a percepção do tanto quanto que a gente tem condição de estar orientando. Existem casos que é tão peculiar, esse último que eu te comentei, por exemplo, graças a Deus, na manhã de ontem, eu entrei em contato com esta segurada e ela me disse, eu estou muito bem, graças a Deus. Imagine você como foi o alívio na tarde, no dia de ontem. Né? Exatamente. Então, o que você está contando para a gente, assim, que cada caso é único, né? Eu acho que talvez o papel aí do gestor, o papel do RH, tá atento à sua equipe. A gente geralmente conhece o time da gente, né? Aquele que fala muito está falando pouco, aquele que fala pouco está falando muito, enfim. As pessoas tendem a ter mudanças de comportamento quando elas estão se sentindo, né, de certa forma angustiada, né, Antônio? Então, o olhar desse gestor pode ser importante para ele estar, inclusive, incentivando essa assistência, né? O acesso à assistência. De repente, sim, eu acho que isso é legal, né? A gente vai colocar, vou pedir até para o André, se puder ir botando aí no nosso chat, já tem muita pergunta aqui, estou deixando para o final, tá, gente? Eu não falei para vocês, mas a gente no final vai voltar para responder todas as perguntas de todo mundo que está acompanhando a gente, tá? Nossa ideia é realmente informar, né? E acho que é importante, então, Antônio, a gente, o gestor poder ter esse telefone e orientar, né? Porque muitas vezes a gente acha que não precisa. Trabalhador da construção, eu não sei nos outros estados, mas assim, aqui no Rio, eles tendem a achar que não precisa, não, isso não é coisa para homem, né? A gente tem um pouco disso, né? Vocês percebem, o próprio trabalhador também acessa a central ou tem uma resistência mais à família? Como é que é isso? Na grande maioria, o trabalhador do gênero masculino, e você falou algo do gênero que é bem peculiar, a nossa maior demanda mesmo é do gênero feminino, tá? Existe sim o trabalhador do gênero masculino que procura, mas é uma parcela significativa menor, a que mais procura é do gênero feminino. E quem é essa pessoa? Quem percebe como que está o comportamento dele dentro do convívio familiar
e ela tenta buscar de que forma pode estar buscando e se suprindo de conhecimentos e de orientações para estar ajudando exatamente a sua família, inclusive ele. De fato, a maior demanda mesmo é do gênero feminino. Muito bom. É bom a gente saber que, na verdade, a gente precisa incentivar o nosso trabalhador, né, a buscar isso, Sim. que isso não diminui ninguém, não torna ninguém mais fraco nem mais forte, né? É um apoio que, quando a gente precisa, a gente tem que poder fazer mão, né? Fazer uso, né? Se você me permite, Ana, é interessante a peculiaridade que esse canal de telefone, de um atendimento telefônico, traz para esse perfil de público. Não buscaria um auxílio nesse sentido. Primeiro, não buscaria um auxílio nesse sentido. Segundo, não buscaria um auxílio de tanta qualificação. Né? Um atendimento psicológico, uma consulta psicológica não é algo barato. Fazer isso numa rede fragmentada como o SUS é algo também muito complexo, muito difícil. Então, na medida em que a gente coloca isso como uma assistência que já está incorporada aos benefícios daquele seguro, a gente abre um caminho para uma pessoa que, a princípio, nunca teria esse tipo de atendimento, assim como não teria aquele tipo de seguro. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, que a gente também destaca muito quando está sendo atendido, às vezes, você faz um atendimento psicológico e aquele atendimento, agora que eu lembrei que andar de ônibus hoje, para mim, coletivo, é uma fobia, eu estou incomodado, essa máscara me incomoda. Será que eu posso novamente fazer contato com a central para poder ter esse contato? Eu vou deixar vou deixar o senhor Antônio responder. Antônio, quantas vezes a pessoa pode ligar para a central para poder ter esse tipo de auxílio? Bem elencado pela parte do André. O segurado e os seus familiares, ele pode entrar em contato quantas vezes for necessário e for oportuno para eles. Pegando esse gancho que o André comentou, o segurado entrou em contato agora, tá? E no trajeto lá da onde ele estava para onde ele vai, e supostamente passou lá um insight na cabeça dele que ele deveria ter voltado e falado algo. Ele pode ligar, exatamente, a parte boa, o sistema capta ligações do sistema da telefonia fixa e da telefonia móvel, tá? Ele pode estar ligando e estar resgatando exatamente, não só com aquele profissional que ele está sendo atendido, mas nós temos exatamente a interligação entre as disciplinas, entre as assistências, e, por exemplo, se ele me trouxe lá um caso lá que ele está com ele está com sobrepeso, eu já vou estar orientando ele para ele estar buscando exatamente a orientação nutricional, e se assim ele achar via de necessidade de imediato, ele já é transferido exatamente para o profissional da nutrição automaticamente, na hora que ele se sentir vontade, ou na hora que for melhor para ele. O exemplo. A outra, ela se estende também, já que o André falou do tempo, é o tempo necessário entre as interlocuções. É 5 minutos, é 50 minutos, é 2 horas. Não nos atendemos, não nos atemos ao tempo. Ele é ouvido na totalidade da demanda dele, né? Perfeito. Legal você falar isso, Antônio, que tem uma equipe, então, multiprofissional e que vai encaminhando, né, esses trabalhadores e essa... Teve uma pergunta aqui que eu achei interessante, porque está todo mundo aqui no chat, o pessoal está falando da importância, né, que é esse serviço psicológico, todo mundo dando muito parabéns, porque realmente nosso trabalhador não tem acesso, o nosso serviço público, infelizmente, não viabiliza esse acesso, e a gente sabe que as doenças, né, psicológicas vêm aumentando e crescendo muito em toda a população, ela não escolhe o pobre nem o rico, nem, né, o profissional com nível superior ou não, ou chão de fábrica, enfim. Nosso trabalhador também é acometido por essas patologias, mas foi a Luana, ela está perguntando assim, legal isso ter sido, né, estendido à família, como é que faz para que a família, quando entra em contato com a central, ela tem que falar do beneficiário, ela tem um número, como é que funciona isso? A gente pede nada mais nada menos que o CPF do titular. Tá? Por exemplo, eu, Antônio, sou segurado, e aí a minha esposa entra em contato. A minha esposa vai passar exatamente o CPF do meu e vai dizer exatamente qual que é o
o grau de familiaridade que ela tem comigo, no caso, o cônjuge. Tá? É só estas coisas que a gente pede. Simplesmente só isso. Muito bem, então é bem facilitado o acesso. Esse número é um 0800, não tem ônus nenhum para esse trabalhador, para essa família? Não tem. Também que a partir do momento que a empresa tem esse tipo de seguro contratado, da importância que é dela divulgar isso para os seus trabalhadores, porque isso é um benefício que ela está provendo para eles, através daqueles 0800 e através da contratação do seguro, que já foi feita ali e que ele tem todo o direito, não só ele, assim como todos os seus familiares e o RH da empresa. Muito bom, é muito importante porque eu acho que esse é um momento onde, de novo falando, né, informação traz tranquilidade, né? Então, tudo que a gente puder transmitir de informação e estarmos tranquilos é extremamente importante, né? Ô, Antônio, eu vou fazer uma provocação com você, né? Porque aí a gente está falando com gente do Brasil todo, né? Sim. E a construção, ela em alguns estados, ela foi reconhecida como atividade essencial e, portanto, ela continua operando. Por exemplo, é o caso do Rio de Janeiro. Nossas obras estão normalmente e a gente, enquanto entidade de saúde e segurança, que é o SECONS, está aqui apoiando as empresas para que esse efetivo possa trabalhar da maneira mais segura possível, né? E aí a gente vem com uma série de protocolos, uma série de iniciativas para suportar o trabalhador e a empresa de informação de que cuidados são esses. Desde a hora que eu saio de casa até a hora que eu chego no meu trabalho, como é que eu me comporto no meu ambiente de trabalho e como é que eu volto para casa em segurança, porque eu acho que essa é a grande questão nesse momento, né? Mas todos os estados estão com parte das equipes, e aí vem uma coisa que pode gerar algum tipo de angústia. Eu queria ver com você como é que se trata isso, né? Qual é a sua opinião? Porque parte das pessoas, existem trabalhos que é possível ser feito por home office, e esses a gente está incentivando o tempo todo que o façam, né? Então, quem puder fazer o seu trabalho em casa, que o faça, mas o nosso trabalhador do nível operacional, não tem como ele estar o carpinteiro, o pedreiro, trabalhando em casa, ele precisa efetivamente se deslocar, e há toda essa tensão nesse deslocamento por esse medo desse contágio, né? Então a gente percebe assim que há um grupo que se sente privilegiado e outro grupo que se sente mais exposto, né? Como é que a gente lida com isso? Porque a gente sabe que, na verdade, aquele grupo que fica em casa é importante para dar mais segurança a quem tem que se deslocar, porque a gente esvazia as conduções, a gente esvazia, né, os locais para que haja menos concentração. Como é que lida com isso? Com essa angústia de se sentir mais exposto e, portanto, mais angustiado? Como é que é isso? Fantástico a sua provocação, porque olha que interessante. Quando a gente trabalha com aquele que está se expondo mais, a gente mostra para ele o tanto quanto é importante exatamente a vida laboral dele, e o tanto quanto é importante as EPIs sugeridas exatamente pelos especialistas. A gente convida ele também a perceber que olha que interessante, isso de forma preventivamente. Eu vou pegar uma fala do senhor presidente. Segundo ele, vai acontecer, em média, uma contaminação, em média, de 70% da população. Aí, o que a gente convida esse segurado? Que se ele tiver, esse trabalhador, se ele tiver exposto, mas se ele tiver um equilíbrio no seu contexto biopsicossocial, a probabilidade dele contrair vai existir. Mas a probabilidade dele ter o tratamento, dele ter exatamente a recuperação, também vai ser alta. Um exemplo básico, se ele se ater exatamente à questão do equilíbrio psicológico, do equilíbrio alimentar, do equilíbrio exatamente do ir e vir, para ele ter exatamente aquela preocupação. Vou dar um exemplo típico. Ele evitar as famosas aglomerações, quando você falou exatamente no meio de transporte, ele fazer a parte dele com que ele perceba que quanto mais protegido ele estiver, ele vai estar protegendo não só os seus, mas aqueles que também têm que fazer o trabalho de grande relevância como é o dele. Ponto. Aí vem a parte social, porque essa parte social também nos chama bastante atenção. Ele tem que trabalhar, tá? Para trazer o seu provento, a sua subsistência. E aquele familiar que ficou em casa, ele também está precisando de situações de orientações muito parecidas,
mas aí eu começo a me excluir, né? E aí convidar exatamente para eles fazerem algo bem interessante. Eu vou dar um exemplo da psicologia aqui, que é bem interessante. Eles começarem a ouvir música, aquele estilo de música que lembram exatamente certos momentos agradáveis da vida deles, em companhia com a família, no momento que eles estão exatamente no deslocamento ou coisa parecida. Ou vice-versa, foto exatamente de momentos agradáveis na família, né, para com que eles percebessem que essas relações interfamiliares e eu e a minha vida laboral, por mais que eu esteja exposto, mas com que eu perceba que isso daqui é necessário, mas é um necessário que isso também é importante, eu ir e vir, eu também ter o subsídio em casa. Agora, imagine você, o trabalhador que saiu de casa, ficou o dia inteiro fora, exposto, e aí quando ele chegou em casa, ele ganhou exatamente o prato da culinária produzido pela sua esposa, e supostamente é o prato da culinária que ele mais gosta. Imagine você a gratificação que ele teve disso. São essas pequenas coisas, as peculiaridades que a gente tem trabalhado exatamente nas relações intra e intrafamiliar. Muito bom. E assistência social, quando você fala, o André, quando abriu ali, falou um pouquinho da assistência social, ele falou que ela tende a falar um pouquinho até dos direitos, né? Porque às vezes o trabalhador, ele está trabalhando, né? Ele está na empresa, ele tem o vínculo dele ativo, mas ele tem pessoas da família, né? Que perderam emprego. As empresas, invariavelmente, nem todas vão conseguir atravessar essa crise, né? Mantendo os níveis de emprego de antes da crise, e isso vai acontecer, né? Então, até essas informações sobre o acesso a esses benefícios, a Central está passando através da assistência social? E isso tem tido muita procura? Tem. E olha que interessante, essa procura exatamente pela essa assistência emergencial que o sistema público está repassando, exatamente por outros mecanismos, porque nós temos uma falsa ideia que eu tenho só direito, mas eu também tenho que buscar onde que estão os meus deveres, né? Olha o que aconteceu exatamente com os famosos CPFs. Então, a primeira coisa que as profissionais têm convidado as pessoas a observar, os seus direitos, você pode ter certeza que se você tem direitos, você vai conquistar. Agora, vamos ver os seus deveres. Como que está a sua documentação? Quer ver um outro documento que é pouco cogitado no meio e as pessoas, às vezes, passam até despercebido, que é o comprovante de residência, certo? E, às vezes, eles fazem um monte de trâmites lá, mas esquecem exatamente de colocar um dado informativo que é muito importante, né? O exemplo lá, onde que eu me resido, o meu comprovante de residência, assim por diante. Então, existe essa preocupação dos profissionais da assistência social de trabalhar exatamente peculiaridades para com que o maior número de pessoas tenham exatamente os seus direitos e consiga exatamente os seus direitos sem ter a necessidade de sair de casa. O que me passou para a mãe? Nada mais, nada menos, o sobrinho dela o sobrinho da segurada, que é exatamente neto há 15 dias. E é com essa situação, onde os sistemas estão, a maioria delas, a oportunidade que o serviço social tem de estar buscando exatamente, organizando e passando informações de sites de busca e de procura, de instituições no bairro de onde ela mora, para buscar exatamente a possibilidade para encontrar esse ser. Sabe? Então, o serviço social ele tem uma relevância extremamente importante em vários aspectos. Ele apontou um caminho para ela buscar os recursos que já existem, que são especializados nesse apoio, né? Porque muitas vezes a pessoa não sabe nem por onde começar, né, Antônio? Perfeito. E tem uma outra coisa que estão trazendo aqui que eu acho bem legal, gente, a gente falar. Nós somos de uma indústria eminentemente masculina, né? E uma das coisas que nos vem preocupando, a mídia vem falando muito, e você chegou a comentar, né, Antônio, aquele trabalhador que saiu o dia inteiro e voltava só no final do dia, né? Ele está tendo, alguns deles estão tendo que conviver mais com a família, invariavelmente, né? Os finais de semana não são mais de fazer bico, ou de ir passear, ou de ir para o futebol, para o churrasco. O final de semana também
em casa, né? Quer dizer, então as tensões, e uma coisa que a mídia vem mostrando pra gente que é triste, mas que é uma realidade, e que eu já até ouvi outro dia que realmente é verdade, é uma outra pandemia que a gente convive com ela, que é a violência doméstica, né? Que a gente sabe que isso acontece. Chegaram para vocês algum tipo de caso desse, assim, de vocês terem algum tipo de demanda nesse sentido? Vocês percebem que as tensões familiares também nesse grupo estão crescendo? A gente também precisa cuidar disso enquanto empresa, alertar, falar. Que chegou alguma coisa? Como é que é isso? Você vê isso? Chegou. E olha como que chegou essa dimensão. Ela vem velada, ela não vem tão explícita. Olha, meu marido, o meu esposo ou o meu companheiro está me batendo. Ela vem dizendo exatamente que tem sofrido certas violências, principalmente palavras de baixo calão em certos momentos desconfortáveis. Por quê? Porque já que você falou que a gente vem de uma sociedade machista, tem muitos afazeres domésticos que hoje, com o dia a dia das famílias dentro de casa, parece que aquela famosa condição de lavar louça não é função minha do gênero, é função sua. E aí, pela função sua, isso começa a criar uma certa animosidade. Agora, o que mais também tem nos convidado para uma outra reflexão, que não sei se é oportuno no calor da hora falar isto, são as famosas violências exatamente voltado entre quatro paredes, tá? Em outras palavras, as famosas violências sexuais. Isso tem acontecido muito. Também tá? tem crescido esse tipo de violência, Tem. né? Tem. Acho importante, então, ter o canal, né? Então, vamos parar para fazer essa reflexão aí importante. Isso reforça a importância desse serviço que o PAS está disponibilizando, né? A importância da empresa divulgar esse serviço, né? E se eu ainda sou de uma empresa que eu não tenho ainda esse seguro, essa assistência, também de eu tratar esses assuntos, né? Ou seja, de eu trabalhar com a equipe, com os meus líderes, a importância de falar sobre o quanto a gente precisa proteger as relações familiares nesse momento, né? Porque a gente não precisa de mais problemas, mas já temos um inimigo aí invisível, né? Que já está dando muito trabalho, né? Então, se a gente conseguir apoiar, ouvir, né, Antônio, como você trouxe para nós aqui, isso pode ser muito papel do RH, da empresa, do gestor, invariavelmente, isso é uma responsabilidade do gestor, ouvir sua equipe, conhecer as pessoas, para que a gente apoie e enfrente, né, esse momento de uma maneira mais efetiva e assertiva, né? Enfim, estou querendo olhar aqui, muitos elogios, né? Não vou falá-los todos, vocês vão poder acessar todos lá no nosso chat, né? De novo, as pessoas falando da importância desse trabalho psicológico nesse momento. Agora, eu fiquei curiosa, né? O André falou aí do trabalho fitness, que a gente pensa assim, não, mas esse trabalhador já faz muito esforço físico, e ele mesmo acha, né? Não preciso de mais nada, né? Claro, aquele que trabalha muito e está em casa, ele está sentindo, o corpo dele deve estar sentindo de alguma forma a falta disso, né? Como é que é isso? Os especialistas orientam algum tipo de exercício, algum tipo de questões que devam ser feitas? Como é que funciona esse atendimento fitness? Tá, o educador físico, o personal fitness, ele faz orientação exatamente de atividades para com que o biológico se coloque exatamente em funcionamento, né? Dentro das próprias estruturas onde que a pessoa não precisa sair, né? Vou dar um exemplo básico, a pessoa ainda tem, e está acontecendo bastante esse tipo de procura e essas orientações. Ele tem condição de estar fazendo exercícios dentro de casa, em volta da sua casa, né? As pessoas que moram, por exemplo, em condomínios, vir e descer escada ao invés do elevador, né? Colocar móveis, por exemplo, os móveis da sala sobre o centro, e daí começa a andar em volta, e depois voltar os móveis para os seus devidos lugares. Em outras palavras, convidando com que a pessoa exercite não só o psicológico, né, não tenha só uma higiene mental, não tenha só uma higiene exatamente de direitos e deveres, não busque só a questão alimentar também, que nós falamos pouco da alimentação, né, que a educação, os nutricionistas faz exatamente um parênteses aqui muito bom. Olha que interessante,
Quando nós temos alguma perda significativa, via de regra, ou a gente ganha peso ou perde peso. Não sei se vocês sabiam disso, né? E o profissional que tem condição de estar criando esse equilíbrio de questão de orientação, como que eu tenho que ter uma alimentação mais balanceada ou menos balanceada, exatamente o profissional da nutrição. Então, o educador físico e o nutricionista, eles trabalham exatamente em comunhão ali, os dois, os profissionais dessas duas áreas, exatamente para fazer com que esse trabalhador e os seus familiares, ele venha a ter exatamente exercícios, interações interfamiliar. Tenta imaginar você, os móveis dentro no centro de uma sala, e a família ficar fazendo exercício em volta, sabe? Então, é comum fazer isto em dias normais? Não, mas no período exatamente de isolamento, de repente passa a ser peculiar. E aí passa a vir uma risada de um, a brincadeira de outro, aquela famosa brincadeira de quando criança a gente brincava, e assim por diante. E faz com que o trabalhador por si e os seus familiares façam exatamente o exercício físico, e a parte mais significativa, sem precisar sair e sem precisar usar exatamente aparelhos ou precisam estar adquirindo. Perfeito, perfeito. E aí eu queria agora fazer uma pergunta para o André, a gente já está se aproximando aí de 1 hora desse nosso bate-papo, né? E eu queria fazer uma pergunta aí, passou rapidinho, né, Antônio? A gente está numa conversa tão gostosa aqui, falando da importância de apoio, de ouvir, de ser ouvido, né? Enfim, e como esse pode ser um braço relevante e importante das empresas nesse momento, né? Assim como o PAS, o Seconce está inteiramente à disposição das empresas também, colocamos todos os nossos especialistas em atendimento telefônico, porque a gente entende a importância disso nesse momento. Inclusive, quem está acompanhando a gente, se inscreve aí no canal do Seconce, clica aí no sininho para receber notificação, que toda semana tem notícia importante e relevante por aqui. Mas eu ia provocar o André, que é o seguinte, André, geralmente dificilmente a gente lê todas as cláusulas dos nossos seguros, dos nossos contratos, aqueles contratos com aquelas letras miudinhas, né? Mas uma coisa que a gente já decorou é que seguro em época de pandemia não está obrigado a fazer nenhum pagamento. Como é que é isso? Então, o segurado passe também não vai receber? Como é que está isso? Bom, Ana, aí é exatamente o contrário. Veja bem, o PASE, a vida inteira, ele se ancorou principalmente em 3 tripés, né? Primeiro é a proteção em si, o amparo, né? Uma agilidade de indenização e o compromisso de inovação. É o que mais toca a nossa empresa. E eu te diria o seguinte, não sei, aliás, vou trazer uma notícia aqui para você que acho que você não sabe. O PASE foi primeiro a pagar uma indenização por Covid-19 da América Latina. Isso aconteceu no dia 8 de abril desse mês agora, e nós indenizamos em menos de 24 horas, cumprindo o nosso papel, né? Eu até queria abrir um parênteses aqui para enaltecer a nossa equipe, tá, que está trabalhando toda de casa. Nós estamos 100%, né, em home office, aí nossa equipe de TI conseguiu alocar todos em suas casas, e estamos todos trabalhando para atender a esses segurados. Esse é o nosso compromisso. Então, o PASE, desde o primeiro momento, se prontificou, porque esse é o momento que a gente tem para amparar. Se o seguro não servir nessa hora, vai ficar difícil, concorda? Apesar do que, agora vem o complemento da sua pergunta. Pandemias estão nas condições gerais do seguro, elas estão excluídas. Ou seja, na teoria, né, se fosse ler aquelas letras miúdas, como você disse, não seria necessário, né, não seria obrigatório pagar. Mas nós cumprimos isso e esse é um compromisso PASE. Isso vem de acordo e vem só confirmar todo o nosso histórico de amparar e de estar próximos nos momentos mais difíceis. Legal, né? Eu acho que é importante, a gente não comemora, né?
essa marca aí do Paz de ter sido o primeiro, mas a gente se conforta. Eu diria que ouvir essa notícia vindo de você, porque se a gente comemorasse era uma incoerência, porque na verdade foi paga uma indenização porque uma vida foi perdida de segurados, né, da Pólice Paz. Mas a gente tem o conforto de que quando a prevenção não funcionou, né, e essa pessoa teve um caso que evoluiu, né, ela vai ser suportada para sofrer um pouco menos, né? Porque muitas vezes, além de todo o sofrimento, né, a gente ainda tem que lidar com a falta do recurso para dignamente, né, fazer as despedidas, enfim, tratar desse momento que já é difícil por natureza. Quando te pega sem condições de fazê-lo, com o mínimo de dignidade, isso ainda é muito pior, né? Isso ainda é muito mais avassalador, né, eu diria. A gente se prontificou, Ana, e quanto antes a orientar os nossos clientes, orientar os nossos segurados e informá-los, porque, imagine, se nós estamos aqui, eu estou em Minas, o Antônio está em Santa Catarina, você está no Rio, e nós estamos em home office trabalhando aqui, já é uma angústia por si só, já estamos desconfortáveis naturalmente, a gente não sabe muito bem que dia que isso acaba, a gente só viu quando começou, e começou de supetão, ninguém esperava por isso. Esse cenário todo, por si só, já é drástico. Se a gente, e aí, nesse momento, nós queremos trazer um pouco de conforto e mostrar que quem é parceiro nas boas e nas horas difíceis. Então, pode ter certeza que o Paz, para contar com o Paz, pode ter certeza. O Paz é o seguro para todos, né? É seguro para todos, tanto para as empresas quanto os trabalhadores, e também para todos os momentos. Se me permita, Ana e André, esta família do segurado que não era um profissional de produção, não, né, Antônio? Acho que era um engenheiro, não foi? Isso, e ele está sendo assistido a viúva, o filho e a mãe dele, pela nossa central de amparo. Eu acho que é muito importante a gente falar isso, gente, porque quando a gente fala, né, talvez não sei se é o Seconce que acaba pensando tanto no trabalhador, na nossa força de trabalho, né, mas independente do nível hierárquico, todos que estão, né, como heróis nesse momento, mantendo as empresas funcionando, precisam se proteger, né. Essa primeira perda foi de um engenheiro, realmente, a gente ficou sabendo, tomou conhecimento, a gente se entristeceu bastante, mas que a gente, então, fica minimamente confortado de saber que a família está sendo amparada, né, e de que a gente, mais uma vez, enfatiza a importância da prevenção, porque se todo esse trabalho de prevenção, né, que a Central de Atendimento está fazendo, junto com o Seconce, junto com o RH da empresa, junto com a imprensa, ou seja, é uma soma de esforços sobre prevenção e informação para que a gente não possa viver a dor, viver o luto, né? Mas que quando isso aconteça, a gente não escolhe, a gente tem um parceiro que possa efetivamente apoiar também nesse momento, né? Eu acho que isso é bem importante. Então, gente, assim, eu acho que eu passei aqui pelo nosso chat. O que tem muito é parabéns. Eu acho que isso é muito legal falar para vocês. Assim, depois da André e Antônio, eu peço que vocês entrem no chat, olhem aqui todas as mensagens que estão chegando para vocês aqui, tá? De muitos parabéns. Obrigado. E realmente, acesso ao atendimento psicológico para o nosso trabalhador é algo extremamente relevante e que a gente não tem, né? Na iniciativa. Então, assim, parabéns ao Paz, obrigado, Paz, pela parceria de sempre. E eu falo muito, o Seconce trouxe o Paz aqui, porque ele também é parceiro do Seconce, ou seja, o Paz também ajuda o Seconce a manter o trabalho que faz, o Sinduscom Rio também, é um trabalho importante que faz para as empresas dos setores e para os trabalhadores do setor. Então, assim... Ana Cláudia, diga. Eu vou ter que te interromper, desculpa. Pode interromper. Me desculpa, sabe por quê? É porque a gente tem um orgulho tão grande de ser parceiro do Sinduscom Rio e de várias das nossas coberturas, como eu disse, a gente desenvolve, a gente escuta o mercado, escuta vocês, principalmente, escuta quem está no canteiro de obras, para tentar transformar aquilo, entender aquela dor e transformar aquilo numa cobertura, não é isso? Então, muitas coberturas saíram daí do Rio, né? Sérgio Paiva é uma pessoa que tem um nome misturado com a história do Paz, né? Então, enfim, a gente... Antônio Carlos Gomes, eu não vou precisar de falar muita coisa. O fato é, eu tenho mais duas novidades para trazer para você, tá?
já que vocês sempre são parceiros que nos amparam e nos apoiam nas nossas iniciativas, eu vou trazer primeiro uma cobertura de recolocação profissional, que já vai, que está no forno e que já está pronta para ser lançada. Por quê? Eu penso que, mais uma vez, a questão da oportunidade. O momento é difícil, empresas estão demitindo, infelizmente, tá? E nós agora vamos lançar nossa cobertura de assistência de recolocação profissional, tá? Para auxílio no desenvolvimento de currículo, distribuição de currículo, disponibilização em sites, enfim, auxílio na divulgação e na recolocação, lembrando sempre que as coberturas não são apenas para os segurados, também serve para os RHs, ou seja, o RH teve que realocar. Eu acho que a gente perdeu a conexão do André aí. Mas se me permita, eu vou complementando. O RH, ele vai... Voltou, André? Se eu voltei. Pronto. Porque para mim eu não saí. Bom, voltei então. Então, na verdade, a assistência de recolocação profissional, ela é quase que autoexplicativa, mas eu acho importante ressaltar, Ana Cláudia, sempre, que o RH também pode fazer uso disso. Então, RHs estruturados tem todo o ambiente, tem todos os recursos para fazer isso de uma maneira, né, de uma maneira pontual. Agora, e as empresas menores? Como que elas poderiam relocar aquele funcionário, ou até mesmo mudar ele de função internamente? Então, aplicação de testes, orientações, tudo isso está dentro dessa cobertura. E a última. Muito legal. Vocês podem contar para a gente a partir de quando? Em breve? Em breve é quando, André? Sim, está no forno isso aí, eu vou te dizer que vai sair agora para o próximo mês. Pronto. Minha diretora vai brigar comigo, mas já falei. Mas é verdade, André. Não é isso? É porque isso aí de segredo, já não está mais segredo. E vou te colocar mais uma, te trazer mais uma informação, que é um atendimento de telemedicina. É assistência médica por telefone e por vídeo, 24 horas por dia, 30 dias por mês, 365 dias por ano. Orientações médico-hospitalares aos nossos segurados também. Na mesma linha, com as mesmas qualidades, com o mesmo compromisso do PAS de atendimento. Eu penso que a gente já está encerrando, não está? Isso, estamos caminhando para o final, isso. Eu já vou fazer minha saudação final. Posso? Pode, por favor. Mais uma vez, agradecendo a você, tá, pelo carinho que você tem conosco, o Seconce, o Sinduscon Rio, e eu queria mandar um alô, que meio emocionado. Desculpa. Para os nossos. Vou respirar aqui. Pronto. Queria mandar um alô especial para os meus colegas do PAS, que estão em casa, todos com esse compromisso de atender os nossos segurados. Ana, você falou uma coisa que faz muito sentido. Ninguém aqui comemora quando a gente faz uma indenização por morte. Ninguém comemora. Tanto que eu sempre falei com você que quando a gente estabelece um acordo, né, um contrato com a empresa, a gente fica torcendo para nascer criança. Por quê? Porque a gente vai entregar uma cesta natalidade. A gente celebra, né? Mas o nosso compromisso de amparar, essa é a nossa atividade. Então, a gente quer fazer esse compromisso da melhor maneira. E os nossos colegas estão se dedicando e desdobrando por isso. Então, tem mais de 70, 80 profissionais em suas casas trabalhando para atender aos nossos segurados. Isso tem que ser enaltecido e é por isso que a gente indeniza em menos de 24 horas e a gente vai continuar com esse nosso compromisso. E eu queria agradecer mais uma vez a você e me colocar sempre à disposição para a gente poder bater esse papo sempre que necessário. Valeu. Muito bom, muito legal. E, André, eu acho que entraram algumas aqui. Não, acho que ok. Acho que foram. Eu achei que o cursor rodou aqui. Eu falei, veio um monte de Benal. A gente foi bem esclarecedores, conseguimos esclarecer todas as dúvidas. Mas legal, André, muito legal ver assim, a força do time nesse momento, né? Eu também sei o que é ser
gerir um time à distância é um pouco, né? A gente fica assim, como é que eu vou apoiar essa equipe? Como é que eu vou? Será que eu vou conseguir ter resultados sendo entregue? E também o Seconce está surpreso com toda a equipe que está também se movimentando, trabalhando para atender a empresa 100% do tempo. Eu acho que as empresas hoje realmente estão vivendo uma nova realidade e lidando com esse trabalho à distância de uma maneira que não seremos mais os mesmos depois dessa epidemia, né? Temos que sair fortalecidos desse processo, né? Com certeza. Definitivamente né? não seremos, e eu também vou trazer mais uma outra informação para você, que eu acho que é muito reconfortante nesse momento de dificuldades. O PAS é signatário do Não Demita. Ah, então, que bacana, bacana. O PAS garante todos os seus funcionários até passar isso daí, e certamente quando passar a gente vai ter muito mais. Se me permita, André e Ana, eu sei que o nosso tempo está quase esgotado, mas eu gostaria de cumprimentar nessa assistência e recolocação que está no forno, exatamente que ela vai ter o subsídio de uma avaliação psicológica, ou na empresa que não tem o RH, o gestor, ele vai ter subsídio suficiente exatamente das potencialidades, dos traços de personalidades e das habilidades exatamente desse colaborador ou futuro colaborador da sua instituição. E uma fala do André, que foi agora por último, que é signatário exatamente do Não Demita, que ele também poderá estar usufruindo desse mesmo serviço para estar alocando esse colaborador, talvez em outros setores da empresa, que não seja exatamente a necessidade da demissão dele. Tá? Eu acho que é importante isso. Bacana, muito legal. Muito bom mesmo, muito importante todo esse apoio do PASE, né? Eu lembro muito, exatamente quando a empresa tem, né, um benefício e ela usa aquilo de uma maneira bacana, né? Divulga aquilo, usa o benefício. O Seconce teve um presidente que falava isso, né? E eu faço uma seleção, falo todos os serviços do Seconce, eles pensam que a minha empresa é enorme, né? E ela se torna grande mesmo, grande pela capacidade de enxergar, de apoiar, de entender a importância, né, de todo esse apoio. E então acho que as empresas... Agora tem uma coisa que eu acho que para a gente encerrar com chave de ouro, André, você chegou a botar aí o telefone, quem ainda não tem o PAS, de repente quiser fazer um contato com vocês, pode entrar em contato com vocês através de um 0800? Como é que é? Como é que a empresa entra em contato com vocês? Sem dúvida. Eu diria, Ana, que a melhor maneira é pela internet. Entra no site do PAS. Repete para a gente, por favor, como é que é o site? www.pase.com.br. P de plano, A de amparo, S de social, I de imediato. Plano de amparo social imediato. Então, pase.com.br. Ou então consulte seu corretor, né? Porque o PAS ele é um produto corporativo e ele é distribuído pelos corretores de seguro. Mas entrando no site, você vai ter todas as orientações, e se não tiver um corretor, lá a gente vai recomendar um para vocês. E vamos divulgar, e vamos nos manter unidos, vamos manter esse canal de comunicação forte para a gente sair fortalecido desse momento, né? André, obrigada pela sua participação, obrigada por trazer aqui, usar o nosso webinar para essa notícia tão importante dessa cobertura nova, que é a recolocação, porque, infelizmente, os nossos trabalhadores vão precisar, mas quem vai ter que fazer, né, acesso a isso é a empresa, né, antes de demitir, acessar o PASE para ajudar no processo de recolocação, né? Então, é muito bacana a gente estar vendo nesse momento que vocês estão se mexendo para apoiar verdadeiramente a nossa indústria. Antônio, obrigada por compartilhar aqui os cases, né, da Central de Atendimento do PASE e ajudando os gestores a entenderem como podem apoiar mais as suas equipes no enfrentamento dessa pandemia. Obrigada a todos, uma boa tarde. Quinta-feira que vem a gente tem um encontro, só que será lá no YouTube do Sinduscol, com certeza trazendo informação relevante e importante para as empresas do Rio de Janeiro. Tá? Ana, se me permita uma última, eu gostaria de agradecer também o pessoal da Central PASE, de amparo aos colaboradores, da equipe PASE. Eu gostaria de terminar exatamente com uma pequena reflexão do nosso saudoso e compositor, onde ele dizia o seguinte, que quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Muito bom, acho que o momento é de
efetivamente sair na frente, deixar aflorar a criatividade para ver como é que a gente pode se fortalecer. Muito bom, é o Paz fazendo acontecer e não esperando, né, Antônio? Muito bom. Isso. Gente, super obrigado, tá? Todo mundo que nos acompanhou, fica ligado aí no nosso canal, que a gente está sempre trazendo informação relevante.